Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje conversando com o premiado chefe Ivo Faria. Ivo, você falou no primeiro bloco de onde que veio sua referência, né, de família, da boa cozinha. Mas e o processo? Como que você começou a se moldar como chefe de cozinha? Qual que foi o primeiro passo disso? Por acaso, porque na realidade eu queria ser garçom, queria ser cozinheiro. Você gostava de cozinhar antes disso? De jeito nenhum. É mesmo? Cozinha era um horror. A única coisa que eu fazia é comer o que minha mãe preparava, mas algumas peças na vida da gente aparecem assim de repente, pego algumas peças que é difícil, então, quando eu tinha meus 13 anos, era muito malandro para estudar, e minha mãe falou, vamos tomar... Eu mesmo pedi para colocar no Senac, mas minha mãe no início não deu muito ouvido não, mas depois com 14 anos ela falou, não, vou colocar no Senac. Nem aceitava com 14, era só com 15. Desculpe a pergunta, você é de Belo Horizonte? Belo Horizonte. Certo. Nasci no bairro 1º de Maio, que era separado da cidade, que era um lugar, um ermo. E lá eu vim para o Senac, naquela época era bacana, o curso tinha 3 anos. Interessante que o Senac, que em Belo Horizonte, o que aconteceu? Teve a primeira escola de hotelaria do Brasil. Certo. Não foi fundada em São Paulo nem no Rio. E como Lucien Iltes, que era um chefe de altíssima preparação, tinha sido chefe do Copacabana Palace, tinha trabalhado no Jockey, tinha sido chefe do Juscelino Kubitschek e não quis ir para Brasília. Eles montaram uma escola de hotelaria em Belo Horizonte e o Lucien veio para cá, com mais um outro carioca, que era o responsável pelo serviço de sala. Então, eu entrei, nas aulas dele não entendia nada, porque falava um francês. Mas só um posicionamento, você foi para o Senac com a intenção de fazer o curso técnico de garçom. De garçom. E por que daí passou-se para o de culinária? Aí como se diz, aí são os acontecimentos da época. Certo. Porque naquela época, até depois eu passei a ser instrutor do Senac também, e era muito discutido esse detalhe. Não adiantava formar para o serviço de sala pessoas de cor, porque não arrumava emprego. Então, moreno para negro... Nós estamos falando década de 60. Década de 60. Você não conseguia emprego. Porque eu lembro que no Senac, na solicitação que eles procuravam lá, os profissionais para trabalhar, não, eu prefiro pessoas de jovem, de boa aparência, e não empregava mesmo, era difícil. Preconceito velado, basicamente explícito. Então, você no Senac naquela época, você não tinha o direito de escolha. Você era escolhido cozinha e sala, certo, pela aparência. Aí, depois que eu fui ver que na cozinha só tinha os moreninhos e os feinhos. E na sala, os clarinhos e mais bonitinhos. Então, eu dei sorte. É igualzinho um amigo meu falou, uma época. Gente, eu sou tão feliz de ter ido para a FEBEM e ser feio, porque ninguém mexeu comigo. Eu dei sorte que fui para a cozinha e me dei bem. Sem dúvida. Mas eu me dei bem durante um período onde eu achei que... Daí um ano que eu percebi e falei assim, gente, esse negócio é legal, que eu fiquei conhecendo outras pessoas. Foi tomando gosto, né? Fui tomando gosto, foi duro no primeiro ano. No segundo ano, o Lucien, com ele era muito difícil, porque ele era muito bravo, duro demais. E falava um francês muito arrastado, que eram alunos que o Senac dava oportunidade naquela época
de pessoas mais simples poder aprender a profissão. Sim. Porque ninguém queria fazer profissão de cozinheiro. Então, como ninguém procurava, o Senac pagava passagem, dava uma ajuda de custo para as pessoas irem fazer o curso de cozinha. Mesmo assim, nós começamos em 20, quase 30. Quando nós passamos para o segundo ano, ficou só uns 18. No total, 30 entre garçom e cozinha. Ficou só uns 18. Porque as pessoas não interessavam. Tinha algum tipo de preconceito em relação ao homem na cozinha? Lá em Barbacena, eu já falava que era lá no Grogotório, falava que o hotel era muito bem quisto na cidade. As pessoas curtiam o hotel. A escola veio e se tornou um monumento legal, uma coisa bacana dentro da cidade. Uma referência para Barbacena. Mas quando eu voltei para Belo Horizonte, que eu fiquei lá com o professor assistente lá, depois de 2 anos eu voltei para Belo Horizonte, com 19 anos eu ganhava um salário maravilhoso, ganhava aproximadamente 10 salários mínimos, e falava que era auxiliar de escritório. Falava que trabalhava no escritório porque eu não falava que era cozinheiro, porque isso me gerava tanto aborrecimento, Sim. tanta chacota, tanta encheção de saco, que era melhor não falar. Principalmente se eu estivesse dançando no local, num bar, ou com alguma garota, ou alguém me apresentava algum colega novo. Aí sempre existia coisa, você é gay, é isso, é aquilo outro, e enchia o saco. Então você resolvia o problema já não falando. Muitas vezes as pessoas nem sabiam qual profissão que eu tocava. Mas as coisas foram mudando. E tomei outro rumo. Eu tinha só 4º ano de grupo, mas pensei bem, falei assim, para mim ser um bom profissional, eu preciso estudar. Aí fiz supletivo, comecei a fazer francês, fiz curso técnico de nutrição e dietética. Eu lembro que meu patrão ainda virou: oi, para que você vai estudar? Seja um belo de um chefe de cozinha. Você estudar para quê? Eu falei assim, não, eu preciso. Aí, o restaurante que eu trabalhava aqui, comecei Você já tinha em mente onde você queria chegar, já que você tomou essa decisão de estudar, de ser melhor na profissão? Porque eu vi que, como eu tinha muito contato com o Lucien já tinha aposentado, eu ia na casa dele toda semana, e a gente conversava muito. A importância de se ter uma referência. Conversava muito, eu falei assim, poxa, e o Lucien começou a me indicar, todo mundo procurava o Lucien, ele estava doente, eu falei assim, ó, meu substituto é o Ivo. Eu falei, puta merda, eu substituindo o Lucien, caramba. E depois, logo em seguida, eu fui pro Senac, pro lugar dele. Sim. Então, eu tinha mais que me preparar mesmo. Mas se eu não tivesse tomado essa atitude, quando eu acabei de formar no curso de nutrição, apareceu uma bolsa de estudo para ir para a Suíça. Primeiro pré-requisito, um bom currículo. Segundo, ter segundo grau completo. Terceiro, ter conhecimento da língua francesa. Você preparou o seu caminho. Né? Aí, como se diz, jogou o sapo na água. Aí você foi para a Europa, fez essa formação. Não, mas antes disso, você tinha um detalhe. Essa vaga era aberta para o Brasil inteiro. Era uma vaga só. Isso era uma bolsa dada pelo Senac, junto com o Ministério do Trabalho. Isso englobava todos os Senac do Brasil inteiro. E qual que foi o critério da seleção? O critério da seleção, várias entrevistas com todos os candidatos, de todos os estados. Então não foi uma coisa assim muito fácil também de ter. Não caiu do céu, né? Caiu do céu, não. Sim. Então, onde que se eu não tivesse preocupado em me preparar,
É, como eu disse, você preparou o seu caminho para que a oportunidade aparecesse. Justamente. Então, porque muitas vezes as pessoas, que essa profissão é uma profissão muito dura. É uma profissão que você encontra barreiras muito pesadas pela frente. E eu estou cansado de ver jovens que vêm me procurar. Primeiro momento, a primeira barreira que ele encontra, que ele tenta subir, não sai do outro lado e não sai. Chega no outro dia e fala assim, eu desisti porque essa profissão, que não sei o quê, eu vou embora. E vai embora, e larga. Então as pessoas abandonam aquilo que procurou para a vida dele, no meio do caminho, porque encontrou uma moita de espinho. A persistência fundamental. Como qualquer área da vida, né, a persistência foi fundamental para você e é fundamental para... É um conselho que você deixa, né? Eu acho que obstáculo só nos faz aprender. Obstáculo nos dá condição de crescer. E nos momentos de crise, foram os momentos que eu mais cresci na minha vida. Muito bem, Ivo. Vamos para mais um intervalo. Não saia daí que voltamos já com essa conversa com o chefe Ivo Faria. Fique com a gente.